bem, gente, começa mais um comentário da lição. Jovem, você tem aí muitas opções na internet, mas como essa eu tenho certeza que você não vai ter, né? E hoje nós temos alguns convidados aqui, convidados de peso para nos ajudar a entender essa lição que fala muito sobre mortos e julgamentos e tal coisa, né? E eu quero chamar aqui ele, né? Que ele não trabalha na Record, ele não tem um programa chamado Fala Que Eu Te Escuto, mas no Instagram ele responde todas as perguntas. E aí, pastorzão, beleza, Lucas? Beleza, e você, meu querido, como é que você está? Cara, eu tô tentando me recuperar desse negócio aqui. Eu sei que a minha beleza, ela é gradual, ela vai melhorando com o tempo, né? Talvez nem na eternidade, como eu já falei, mas a gente confia que o Senhor é poderoso, né? Cara, mas assim, eu tô podendo agora sair da cama e ficar sentadinho, igual eu tô aqui. Semana passada eu não conseguia, cara, não conseguia. Graças a Deus, né? Eu tô até na minha sala aqui, o pessoal que tá assistindo aí, também que eu tô na sala, fiz uma adaptação de um pequeno estúdio aqui, né? Mas, Lucas, bom te ver, cara. Bom te ver também. Graças a Deus, na bênção do Senhor. Tive bons feedbacks lá da gravação da lição 8 aí. Pastor Sérgio não contribuiu muita coisa, você também não, né? Mas os dois juntos aí saiu alguma coisa, né? Deu uma somatória aí. 6 com meia dúzia, né? Vai juntando. E hoje nós trouxemos aqui alguém, Lucas, olha só, que enfrenta todos os desafios, pula todas as barreiras e os tambores da nossa vida. É ele, Pastor Dudu. E aí, Pastor? Eu sou atleta de tambor, irmão. Atleta de tambor. Na Bahia, dono do tambor. Pastor Adriano, uma honra estar aí com você. Pastor Lucas, satisfação. 2 personalidades da internet. Para mim é uma honra. Os 2 rabinos. E a coisa tá ficando séria aqui, hein, Adriano? Então, rapaz, só gente de peso aí, viu? Não é peso, não é gente de tamanho, é gente de peso, mas não é de tamanho. Não, mas o detalhe é o seguinte, aqui, ó. Você falou assim que tinha 2 convidados de peso. Um é o peso na pança aqui, né? O outro é o peso do músculo aqui do lado, aqui, ó. Não, o cara é forte, rapaz. Não, o cara é fitness. Um dia a gente chega lá, viu, pastor Dudu? Olha lá. Não, vai. O pessoal pergunta, pastor, tá tomando bomba? Tá tomando bomba, pastor? Eu falo, tô sim, irmão. Só para calar a boca do crente, né? Tá tomando o quê, pastor? Tô tomando WG. E que negócio é esse WG? O LG White, irmão. Isso é na veia, é na veia. Eu lembro uma vez falando isso, né? Eu emagreci 28 quilos, né? E aí o pessoal, nossa, pastor, o que você tá tomando? Qual é o segredo? Eu falei, é VNC. VNC, todo dia eu tomo VNC. Eu falei, mas que VNC? Vergonha na cara, né? Porque aí eu parei de comer. Academia é vergonha na cara. Pastor Eduardo Batista, sabe que eu te conheço de 2000 e... deixa eu ver que eu não sou tão tiozão, né? Igual você, mas é 2011? 2010, o senhor estava na Rio Fluminense. Que ano que foi que o senhor estava lá? Rapaz, Rio Fluminense tem muito tempo, brother. Ô, louco, aí já... Vou dizer que é dos tempos remotos aí. Nós estamos falando agora aí de alguma coisa em torno de pelo menos 20 anos atrás. Cara, faz tempo. Eu estava comportando, pastor. Eu era líder de campanha do Gilberto Basílio, pastor Gilberto Basílio. E aí fui num concílio de ancião. Quando eu chego lá, tudo engravatadinho, bonitinho, aí um pastor lá da galera falou, os teologanos, já trouxeram até currículo aí, pastor. E era quem que tava zoando a minha cara? Pastor Eduardo. Rapaz, e aí eu conheci os CDs, o senhor tinha até CDs, não tinha? Não tinha os CDs, o senhor? Não tinha DVDs? Não cantei, não. Não, DVDs. O senhor tinha DVDs. Na época do DVD. Isso, na época do DVD, né? As pregações e tal. Cara, é um privilégio, pastorzão. Deus te abençoe. O senhor tá na Bahia? Qual a região aí que o senhor tá trabalhando? Bahia e Sergipe, 2 estados abençoados. Aqui é a União Leste Brasileira, que reúne em Sergipe. Juventude forte aí, né? Bahia. É grande aí, né, rapaz? Bahia toda, o senhor pega... Não, é Bahia, um pedaço da Bahia, toda a Bahia? Bahia toda e Sergipe todo. Sergipe pequenininho, mas são 7 campos atualmente, né? A União é formada por 7 campos. Puxa vida, Deus abençoe. Viu? Inclusive eu estive aí em Sergipe, quero mandar um abraço pro pessoal aí de Sergipe, pessoal muito... Tô ligado, você esteve lá fazendo a Semana de Oração Jovem na Central de Aracaju.
Isso mesmo, pessoal. Gente boa demais lá. É outro nível, outro nível. Mas eles convidam qualquer um assim, pastor, para fazer semana de oração? Qualquer um? Não tinha ninguém. Mas hoje o pessoal tá mais girando em torno do seguinte, cara, de convidar os caras barbudos, tá ligado? Porque o pessoal entendi. Tem uma aparência mais... uma parada meio rabínica, né? Agora aqui eu tô com caracol liso. Tá lisão, é verdade, tá lisão mesmo. Tá bem baby burner. É porque o pastor Adriano, o pastor do Eli, usa a barba como uma maquiagem. Se ele tira, ele não tem queixo, ele não sabe aqueles caras assim. Tudo... Só fica nariz e orelha, então tem que dar uma melhorada aí. Né? Chegou, estávamos aí conversando nos bastidores anteriormente ao início do processo da transmissão. E, gente, papo de altíssimo nível, falando de beleza. A gente está falando de beleza, processo de transformação. Isso aí. Quando Jesus voltar, os justos serão transformados num abrir e fechar de olhos, né? Uma piscada, teremos novas criaturas, né? Graças a Deus, né? No caso do Adriano, aí vai ter que dar umas 3 ou 4 piscadas. Upgrade aí, né, mano? A gente vai ter que ser mais. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Em nome de Jesus. Seremos transformados. Isso que importa, né? Glória a Deus. Pastor Eduardo, Dudu, ora para nós. Pede a bênção de Deus aqui, que seja assim, alegre, divertido, mas com conteúdo. Ora para nós, por favor. Nossa gratidão a Ti pelo clima tão gostoso que temos, porque somos Teus filhos, porque fazemos Teu povo e somos irmãos. Louvado seja o Teu nome, pelo privilégio que temos de termos sido alcançados pelo Evangelho, por tudo que o Evangelho fez, faz e continua fazendo na nossa vida. Amém. Neste momento, mais uma vez, estaremos em contato com a Tua Palavra através da lição da Escola Sabatina Jovem, falando de um assunto tão importante, tão relevante, especialmente no cenário do grande conflito. Ilumina nossa mente para que, de alguma forma, sejamos instrumentos em Tuas mãos para beneficiar a vida de outros que, neste momento, estão conectados conosco através da internet, mas, acima de tudo, conectados com o Senhor, todos estejamos em nome de Jesus. Amém. Vamos para cima. Tudo bom. Muito bem. Eu vou ler o texto da semana, gente. Eu pedi para o Pablo, nosso editor aí, gente fina, lá do Espírito Santo, né? O Pablinho, que fez aniversário, viu, gente? Fez aniversário abraço pro Pablo, fez aniversário. Gente fina, segunda, dia 15, fez aniversário. Um abraço, viu, Pablo? Deus te abençoe. Obrigado aí pelo seu voluntarianismo. Esse negócio aí é voluntário, tá? Ele ajuda a gente. Cara é fera. Então, ó, o texto na tela aí, eu vou ler Apocalipse capítulo 20, verso 11 em diante, diz o seguinte, ó. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, e cuja presença fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda o outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme os que se estava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Gente, é um texto assim muito forte, com muitas nuances, né? Nós adventistas, nós cremos assim de uma maneira mais ampla sobre o juízo, né? De todas as denominações, posso dizer assim, que o nosso sistema do juízo é muito mais completo, né? Muito mais completo. 99% aí, posso dizer, das denominações acredita num juízo único, né? Aquele único final. Como nós falamos na lição passada aí com o pastor Lucas e o Sérgio, né, falamos sobre um juízo que acontece antes da volta de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre esses mortos diante do trono. E eu queria perguntar para vocês que estão com a gente aqui, ó, o pastor Lucas aí. Luquinha, o que você entendeu dessa tirinha? Vamos ver se você pegou essa brincadeira, essa frase, né, que é dita muito aqui, principalmente nos púlpitos, os púlpitos cristãos. O que você entendeu da tirinha? Diga para nós aí. Essa tirinha aqui sempre é um desafio, né? Pra gente conseguir captar a ideia. O cara tá falando, eu tô aqui. Daí a outra fala, você está aqui. Aí o outro diz, ele não está aqui?
E aí a lição começa falando sobre mortos em pé, né? E aí, tipo, como que é isso de morto em pé diante do trono? E a gente está falando num contexto de tribunal, né? A concepção que as pessoas geralmente têm acerca desse juízo, desse tribunal que acontece de avaliação, é de que vai chegar um momento em que muitas religiões até pensam que isso acontece na hora que a gente morre. Então, morreu, vamos colocar aqui que o pastor Adriano morre, porque ele está mais acabadinho do que nós, né, pastor Dudu? O pastor Adriano morre primeiro, chega lá no céu, e aí a hora que ele morre, ele já vai para o céu e já chega lá no céu diante do trono, já para já responder e tal, né? Ah, tá, eu fui pro céu, ainda bem. Na história aí eu fui pro céu. Né? Mas é porque a misericórdia é graça, né? Se não fosse pelas obras, eu tava lascado. Aí chega lá na presença de Deus, na hora que morre, já é diante do trono julgado, né? Então, aqui parece que é uma confusão. Você tá aqui, você não tá aqui, e aí? Tá ou não tá, né? E o que é que significa esse negócio, né? Os mortos diante do trono, né? Então, essa é a incógnita da lição. E aí, pastor Dudu, o que você manda sobre a tirinha? Eu tenho uma visão aqui, vamos ver se vai bater com o Dudu, vai lá, vamos ver. A gente tá na época da Copa do Mundo aí, na onda de figurinha, né, mano? Então a gente tem figurinhas aqui para completar o nosso álbum do trimestre. É o seguinte, na minha interpretação aqui, ó, depois você diz se eu sou falso profeta ou não. A primeira figura é o Adriano, brother. A primeira figurinha é o Adriano. Louco, aí tá bom. Super surpreso e tal. É o Michelson Borges, do autor da figurinha, tá ligado, né? Aí, colocou aqui o Adriano, eu tô aqui, né? Aí o Lucas lá no céu, olha, você tá aqui, né? Super surpresa, a segunda figurinha. Aí um terceiro personagem, eu acho que é a Michelson, né? Aí procurou por mim, eu não tava lá, cara, ó. Ele não tá aqui, na pessoa, que tragédia. É verdade, é isso mesmo. Não é muito não. Mas... Pronto. Aliás, o Michelson tem que dar, né, a interpretação disso daqui, que negócio é esse que passa um negócio na cabeça do cara e a gente tem que adivinhar depois o que acontece, né, mano? Você fez a exegese extraordinária da figurinha aqui. Então, é isso. Você nem precisa mais falar o que você acha, Adriano. O pastor Dudu já decifrou. Eu tenho uma teoria. Aqui são as 3 surpresas que nós teremos no céu. Não sei se eu tô confusão. Tipo assim, eu tô aqui, a primeira, cheguei, pela graça, não pelas obras, como vocês falaram aí, né? A segunda, louco, mas o pastor Eduardo tá aqui? Como assim, né? e o outro falou assim, nossa, o Luquinhas, né, que era tão assim, bababá, né, não tá aqui. Não tá aqui porque ele é dos 144 mil, já tá lá ao lado do trono. E essas são as 3 surpresas que nós teremos no céu, porque surpresa, na verdade, até uma para nós adventistas não será muita surpresa assim, no momento em que nós somos transladados, ok, mas depois vão se tirar as nossas dúvidas, né? É assim que nós cremos e que a lição apresentou, né? Depois não haverá mais surpresa, porque o juízo de Deus vai ser algo assim, não, Senhor, como diz o Apocalipse, né? Justos e retos são os seus juízes, então pode descer fogo, porque o Senhor foi amoroso, o Senhor foi justo, né? Está sendo justo, né? Deixa eu jogar agora a bomba para o pastor Dudu, ó. Pastor, o juízo, faz para nós um panorama aí da lição sobre o juízo, uma introdução aí, porque a lição ela vai falar sobre juízo, depois etapa, blá blá blá, mas como entender esse negócio de juízo, segundo o texto que nós lemos aí, Apocalipse 20, qual é a visão geral que o senhor nos dá? Beleza. Na semana passada vocês falaram sobre as etapas de juízo, né? Juízo investigativo, né? O juízo que ocorre no momento da volta de Jesus, aquele juízo confirmativo, aquela coisa toda. Beleza, a gente não precisa trabalhar nessas etapas de juízo, entendendo que a lição 8 abordou exatamente sobre isso, para a gente não ficar chovendo no molhado. Eu preferia entrar agora na vertente da questão do juízo como elemento de terror e do fato de nós, muitas vezes, nos posicionarmos como se fôssemos juízes, né? São 2 coisas que eu gosto de abordar muito sobre o juízo. Por que só Deus pode ser o juiz? Por quê? Eu creio pelo seguinte, ele é onipotente, tem poder para todas as coisas, ele é onisciente, sabe de todas as coisas, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Não há ninguém com esta característica, consequentemente, ele é o melhor juiz, porque no momento em que minha vida entrar em questão, ele esteve lá, ele soube, inclusive, o que eu pensei,
E ele teve poder para mudar, mediante minha permissão, o momento em que eu pedi a intervenção dele sobre a minha vida. Então, ele sabe de todas as nuances, de todos os detalhes. Não há ninguém como ele capaz de exercer um julgamento tão justo pelo fato de ser ele quem ele é. Isso me traz o conforto de que terei um julgamento justo. Hoje a gente vive num drama de eleição, se foi justo, se não foi, se foi correto, se não foi, se foi transparente, se não foi, se o Supremo é justo, se o Supremo é injusto, se o juiz foi comprado, se não foi, tá um inferno. Tudo isso gira em torno de credibilidade. Nós não teremos essa dificuldade em relação ao nosso Supremo Juiz, não há crise de credibilidade junto a ele. O julgamento é transparente, o julgamento é correto por ser ele quem ele é, justo juiz. Agora, note que Jesus disse assim: o Pai a ninguém julga. Então, por que Jesus declarou que o Pai não julga ninguém? Porque o julgamento nada mais é do que uma constatação de fatos. Não é preciso exibir um julgamento em termos de decisão se é ou se não é. É apenas uma constatação de fatos, se fez o que devia fazer, se aceitou o que devia aceitar ou não. Essa constatação de fatos, ela ocorre em função dos muitos registros que existem à nossa disposição. E a Bíblia fala de livros, não fala de um livro, né? Entre eles, o mais famoso, que é o livro da vida. Então, você tem um juiz justo, que, na verdade, nem precisa decidir no sentido de se está salvo ou não, porque o próprio livro já testifica a respeito disso. É um negócio tão transparente que até eu me condenaria se perdido estivesse a olhar o fato, cara, não dá para mim não, mano. Não dá para mim não, não dá para mim não. O único caminho que tinha eu rejeitei. Então, eu mesmo olhando já estaria fora do sistema, né, dentro do esquema, fora do esquema, porque é muito transparente, né? Mesmo que eu quisesse burlar o julgamento, isso não seria possível, porque o juiz é transparente. E note que o julgamento não acontece porque ele precisa realizar. Deus não precisa realizar nenhum julgamento para saber quem vai e quem fica. O julgamento acontece única e exclusivamente por minha causa, para que eu, vendo todo o processo de transparência, não tenha dúvida quanto à sua justiça, dúvida essa que foi a razão deste grande conflito. E como a Bíblia diz em Naum que a angústia não vai se levantar por duas vezes, exatamente porque o processo é tão transparente que não teremos um novo Satanás, não teremos uma nova rebelião. Tamanha a clareza. A acusação que o diabo fez lá no cenário do ambiente celestial: ele não é justo, ele não é isso, ele não é aquilo. Não tem mais esse lance. Está tudo exibido e pautado nesses 6.000 anos de existência e tudo à nossa disposição para consulta. Passaremos 1.000 anos nesse processo de confirmação de um juízo que investigativo foi. Então, amigo, é só para constatarmos assim. Aí até Paulo fala que nós julgaremos, né? Ou não sabeis que vocês julgarão os santos, inclusive os anjos. Mano, eu não vou julgar. A palavra, Paulo foi até bondoso comigo. Eu só vou constatar. Aí, Deus, top demais o que o senhor fez, hein? Ó, eu não vou julgar, vou constatar aqui, ó. Só vou fazer assim, ó. Ao olhar o registro, deixa eu ver aqui se Deus acertou. Mano, fora, não é isso o esquema. É só olhar e perceber, ó. Justo juiz, a ele toda honra, a ele toda glória. É mais ou menos essa pegada aí. É isso mesmo. E eu acho fantástico que Deus, ele é tão soberano e tão maravilhoso que nesse processo de julgar, ele é o criador de tudo. Ele podia simplesmente dizer assim: fiz o que eu fiz, está feito, e cada um aceite se quiser, não aceite se não quiser, e vida que segue. Mas ele é muito transparente em tudo, né? Tanto no juízo pré-advento, juízo investigativo. Por que Deus faz a investigação? Não é porque ele não sabe, ele sabe. Ele faz para a gente saber que ele fez o certo, para o universo celestial, para os seres não caídos perceberem o processo por conta da dúvida lançada no começo, como o pastor Dudu bem comentou, e ele interage com a gente nesse processo por misericórdia, por amor. Ele é um Deus maravilhoso, né? E aí, assim, o que eu estava pensando aqui, né, da questão que o
o mundo protestante olha nessa questão do juízo, da presença de Deus, que eu até citei, fazendo uma alusão na questão da tirinha, né? De você estar em pé diante do trono, os mortos em pé e tal. E a gente fica pensando assim que vai chegar um momento que eu vou realmente, literalmente, aparecer ali diante do trono de Deus em pé e vou ser julgado. Só que, até compartilhando aqui um texto que a gente não leu semana passada e nem está na lição dessa semana, mas que eu acho que é interessante a gente citar, 2 Coríntios 5:10, que fala Paulo dizendo aos cristãos: portanto, todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal, perfeita reconciliação com Deus. 2 Coríntios 5:10. E fala sobre todos nós, os cristãos. Então é uma referência até ao juízo pré-advento. Nós comparecendo perante Deus, não em pessoa, mas nos registros, né? E aí, Adriano, essa questão dos mortos em pé, não é porque o zumbi vai estar lá assim, não, né, em pé agora já. Então, veja, mesmo se você pegar... O texto que o Adriano leu inicialmente, que é o texto para a lição dessa semana, coloca exatamente essa cena descrita aí pelo Lucas, né? Exatamente. Pós-milenial, né? Olha só que coisa assim, ininteligível. Os mortos estão com seus corpos na sepultura, todavia a alma ou o espírito, ou seja lá como eles qualificam, estão diante do trono para receber o juízo, né? Então começa a ser um negócio assim que foge à inteligência humana, porque se eu vou comparecer diante do juízo, eu vou comparecer em espírito. Então quer dizer que se eu for salvo, então eu corro lá para o corpo, mergulho no corpo e levanto com o meu corpo. Cara, é um negócio assim muito embaçado de se entender. E aí você começa a usar esse texto como argumentação para dizer que o justo, que os homens estarão diante do tribunal em espírito. E detalhe é o seguinte: imagina a fila burocrática desse negócio aí. Vamos imaginar. Todo mundo, aí vamos lá, um por um, desde os dias de Adão até hoje. Hoje nós temos 8 milhões de pessoas. Você imagina aí quantos bilhões já existiram desde Adão até hoje. Aí a fila se forma, você entra, você sai, você entra, você sai. Que burocracia esse céu, hein, mano? Você entra, você sai. Isso que a lição coloca um processo de juízo em 3 etapas, ok? É isso mesmo. Porque a etapa investigativa, onde, na verdade, quando Jesus vem, já está classificado quem que é justo, porque ele imediatamente, como primeira atitude do mestre nas nuvens do céu, é trazer esse indivíduo de volta à existência através daquilo que a gente chama de ressurreição, que os saduceus não acreditavam. Então, os justos mortos ressuscitam primeiro, diz o Paulo lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. A primeira ação de Deus é ressuscitar o justo. E por que o justo ressuscita? Porque ele já foi qualificado como justo nesse processo investigativo. É automático. Jesus vem e o justo ressuscita. Não tem uma fila que se forma, você é justo, levanta, você é ímpio, fica, você é justo, levanta. Porque senão seria um processo aí de senha, meu irmão, complicado, hein? Ia superar o INSS, viu? O pastor Adriano, ele tem essa teoria, que ele acha que o juiz investigativo está demorando por causa da fila lá que está atrasando. Então, pegando essa ideia, né, de julgamento, né, como o texto de Paulo fala que nós vamos comparecer, e realmente, como o pastor Dudu falou aí, todos nós compareceremos, né, diante do trono, como tal Apocalipse, né, as pessoas serão julgadas ali e tal, né? Sim, depois do milênio, né? Isso. Você vê em Apocalipse capítulo... o texto, né? Diz ali que o mar deu os seus mortos. E interessante, não sei se vocês pegaram isso, né? Eu tenho vontade de escrever sobre isso, né? Porque em Apocalipse capítulo 20, no verso 11 em diante, você só vai encontrar julgamento dos mortos. São só mortos que são julgados. Não são os vivos que foram ressuscitados na volta de Jesus, né? Jesus vem, pega os seus, não é assim, né? Como o pastor Eduardo falou aí, né? Pega os seus e após o milênio, quem recebe agora o juízo e agora o contexto ali é de execução, que é aberto, é interessante isso, né? É aberto os livros
e todo mundo vai receber o que merece, que é o fogo que desce do céu, né? Lançado todo mundo. Então, os mortos, eles são julgados, porque os vivos ressurretos, eles já estão salvos, né? Então, ali é mais uma sentença, é um decreto, né? E outra coisa, né? Pergunta aí para vocês, vamos já abrir isso. Para que Deus precisa... Não, vamos melhorar. Para quem é mais importante esse julgamento? Para Deus, para mim, para vocês? Ou para Satanás e os seus anjos? Para quem é mais importante o julgamento? Para quem mais interessa o julgamento? O que vocês acham aí? Seria para Deus? É importante para Deus? Cara, assim, depois o Lucas vem arrematando com a palavra final, tá bom? Eu acho que as ações de Deus não são direcionadas para Satanás. Okay. Não há uma preocupação para Deus, da parte de Deus, imagino eu, baseado no que conheço das Escrituras, a Deus tem uma preocupação de mostrar a Satanás o quanto ele errado estava. É verdade, Tudo boa. que tinha de ser feito foi feito lá no processo da rebelião do céu. Boa. Todas foram esgotadas lá, toda a argumentação foi feita lá. Aliás, ninguém teve uma argumentação tão bem solidificada e tão bem clara quanto ele, porque estava diante dos olhos dele. Ele conhecia muito bem a Deus. Todo o processo. Eu não vislumbro nesse momento o mundo espiritual, meus olhos não alcançam, mas ele tinha o vislumbre e a visão plena. Então, ninguém teve uma argumentação mais transparente e mais forte que recebeu em termos de conhecimento dele. Tudo que havia de ser feito em termos de explicação para ele, satisfação, já foi dada, todas as chances esgotadas, né? Então, não creio que tudo que Deus faz desde o Éden para cá seja direcionado a fim de dar algum tipo de satisfação para o inimigo. Deus está trabalhando para dar uma satisfação para todos o universo, os mundos não caídos, porque nós estamos no cenário do grande conflito e há 6.000 anos o diabo está jogando o nome de Deus na lata do lixo. 6.000 anos ele está dizendo que Deus é injusto, há 6.000 anos está dizendo que Deus é arbitrário, há 6.000 anos está dizendo que Deus não se importa de fato com seus filhos, que não os ama de verdade, porque senão o mundo não estaria o caos que está. Enfim, há 6.000 anos o nome de Deus está sujo, completamente sujo. Uma das razões pelas quais Deus realiza o juízo, além de ser pelo motivo básico, que é a salvação dos seus filhos, realiza o juízo por um motivo muito claro também: colocar diante do universo o esclarecimento final de quem está certo e de quem está errado, que não foi feito inicialmente para que não restasse sombra de dúvida. Então, esse julgamento é necessário que ocorra para satisfação não a Satanás, que dele já está esgotado, como falei anteriormente, mas para a satisfação dos mundos não caídos e para a satisfação de nós que estaremos aqui participando de todo o processo e, consequentemente, teremos a chance de averiguarmos isso ao longo do milênio. Então, tudo que Deus faz é pensando em mim, pensando em você, pensando em nós, nos seus filhos, porque essa satisfação é dada na direção da nossa pessoa, isso não mais é dirigido a Satanás. Ele não merece o mínimo de respeito e o mínimo de atenção, mais nenhuma da parte do céu. Não, e tem muita gente com dado muita glória e muito poder para Satanás. Os próprios crentes, né? Os crentes parece que eles têm mais medo da maldade de Satanás do que certeza da bondade de Deus, né? É estranho isso, né? O pessoal tem isso. Mas, Lucas, e aí? Embarca aí com o pastor Dudu sobre essa importância. Com certeza, assino embaixo aí o que ele comentou, e é exatamente isso. Deus é tão misericordioso que ele permite que a gente participe do processo, né? E ao participarmos do processo, vemos a transparência, e é por isso que no final do julgamento, a sentença, o cântico dos salvos é: justos e verdadeiros são, ó Deus, os teus juízos, né? Porque Deus se mostra transparente e fiel em tudo que ele faz. Então, quando a gente analisa, e até voltando para a ideia da tirinha que vocês comentaram aí,
conseguiram fazer uma análise exegética da tirinha, é justamente aquilo de você chegar no céu, você ter a concepção de que pessoas que você esperava que estariam lá não estão, pessoas que você não esperava que estivessem estão, e você mesmo está lá, e aí você ter essa oportunidade de dialogar com o divino para saber os motivos e as razões. Seria muito diferente se chega lá pastor Dudu, chega lá pastor Adriano, chega lá você que está assistindo aqui o nosso programa, e aí você vê que alguém que você tinha certeza que está lá e não está, e você olha para Deus e fala, Senhor, mas cadê o fulano de tal lá da igreja, que era uma pessoa que era uma bênção, e Deus olhasse para você e falasse assim, não veio. Mas por que não veio? Não, fazia tudo errado, e deixasse só por isso. Aí, tipo, não estou dizendo que ia perdurar a dúvida na eternidade, mas você ia falar, poxa vida, né? Mas por que a pessoa não veio? Mas Deus, ele é muito transparente, sem precisar. Ele é soberano, né? Ele é soberano, mas sem precisar, ele nos fornece a informação necessária para que a gente tenha certeza de toda a clareza do processo. E nesse milênio, né, Deus vai abrir o código-fonte. O código-fonte, exatamente. E só assim, só para quem está nos assistindo, aproveitando você que está nos assistindo, nos ouvindo aí pelo podcast, gente, se inscreve no canal aqui, tá bom? Canal Minuto Profético. Segue o pastor Lucas aqui, ó, a PR Lucas Igor, e também o pastor Dudu, que tem comentários diários da lição aí, lição exatamente. Jovem. Esse aqui é apenas mais um comentário de tantos outros que existem aí para apoiar vocês, tá? Mas lembrando para nós adventistas, né, você é adventista que entende o processo do julgamento, né? Quando nós falamos de processo do juízo investigativo, não é que Deus precisa saber das coisas, Deus sabe de tudo, ele quer levantar provas para mostrar para as testemunhas. Depois tem o julgamento de comprovação. Não entenda que você vai julgar a justiça de Deus, tipo assim, Senhor, não concordo com isso aqui, não. Não é isso. Nós vamos dizer assim, Senhor, obrigado por ter esclarecido, e justos são os seus juízos, né? Aí, o cara tem que ser muito Zé Ruela, né, mano? Não, mas não sei vocês, mas eu já recebi pergunta nas caixinhas do Instagram. Eu tava corrigindo o que o senhor fez e tal. Vai, mano. Vou te falar. Não, era o que o Pedro tentava fazer com Jesus, né? Não, Jesus, chega aqui, tem compaixão de ti mesmo. Vai todo mundo te ligar, mas não. Eu não, Jesus. Não, então, só para entender que são levantados espantalhos contra o adventismo. Né? Primeiro dizendo, Deus vai investigar porque Deus não sabe. Não, Deus sabe. Ele está levantando provas para as suas testemunhas. Durante o milênio, nós não vamos julgar a justiça de Deus. Nós vamos ter acesso ao julgamento, né? E a terceira fase que nós acreditamos que é o de execução, que aparece no texto que nós estudamos nessa semana, tá certo? Bom, gente, vamos... Às vezes vai lá, pastor. A cabeça funciona, fala assim, cara, tem que ser tratado urgente, com urgência, né? Aí, eu estudando esse assunto aqui, recapitulando, né? Aí me deu um insight, assim, tipo assim, por que Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgados? Cara, não é nem porque... É por um motivo muito simples, porque eu não consigo julgar. Eu não sou onipotente, eu não sou onisciente, eu sou um idiota. É tipo assim, o seu trouxa, você não tem... Enfia a tua viola no saco que você não tem condições de realizar um julgamento justo. Você não é onipotente, não é onisciente, não é onipresente. Então, quando Jesus fala, não julgueis para que não sejais julgados, não é só uma regra comportamental, é uma declaração de incapacidade da minha parte, brother. Nem se eu tivesse a permissão, a partir de hoje, o pastor Dudu está autorizado a julgar. Eu só ia fazer besteira, porque eu não tenho os atributos que ele tem. Exatamente. Então, Jesus fala assim, brother, não julgueis para que não seja julgado. Você não tem condições. Enfia sua viola no saco, fica quietinho, e depois você vai ver o que foi feito lá durante o milênio. Aí eu vou te dar a moral para você dar uma olhada, e mesmo porque você vai conseguir olhar por um motivo. Você já terá sido transformado. Eu não tenho condição nem de olhar hoje, porque sendo o Zé Ruela que eu sou, eu ia falar besteira demais. Agora, como eu vou estar lá estando transformado, aí eu tenho condições de observar. Só para dizer assim, ó, sou regaçou, hein, seu? Regaçou. Top. É isso mesmo. E, pastor Adriano, só antes de você avançar, eu tenho uma... como você diz, vou erguer a bola para vocês cortarem. Tipo, na mentalidade em geral, do cristianismo em geral, não permeia o nosso meio, mas no geral, assim, as pessoas elas têm a noção de que o pecado
todos os pecados eles têm igual peso na questão da justiça divina, né? Então, uma pessoa que viveu uma vida mais ou menos assim, pecou um pouco, tal, e outro que foi muito promíscuo, no final das contas a sentença vai ser a mesma, vão queimar a eternidade, tal. A gente já estudou aqui na nossa lição de que não existe fogo eterno, mas na concepção de vocês, a sentença de todos será a mesma? Todo mundo vai queimar o mesmo tanto quando vier o juiz executivo? O que vocês dizem sobre isso? E aí? Mano, ele tem que queimar um pouco mais. Não é? Ele tem que dar uma torradinha, né? Mais um tempinho, né, mano? Eu acho que fala isso aí. Tem uma declaração dela na lição que fala exatamente sobre essa questão. Eu até assinalei do lado assim, coloquei assim, sinistro. Sinistro. Primeiros Escritos, página 267. Também Satanás e seus anjos foram julgados por Jesus e os santos. O castigo de Satanás deveria ser muito maior do que o daqueles a quem ele enganara. Seu sofrimento excederia aos deles, a ponto de não haver comparação. Depois que todos aqueles a quem ele enganou houverem perecido, Satanás deverá ainda viver e sofrer muito mais. E não é que eu anotei assim, glória a Deus. Isso aí. Desculpa, eu não fui transformado ainda. Desculpa, tá? Mas é bem isso, né? Eu lembro que na cerimônia do santuário no passado, né? Se você não transferia o seu pecado para o santuário, no Yom Kippur, os pecados que eram jogados sobre o bode, né? O Azazel, ele só ia levar os pecados que foram transferidos. Os que não foram, cada um ia pagar pelo seu, né? Então, assim, você e eu, né? Estamos aqui, temos muitos pecados. É como se fosse gasolina para Satanás. Então, chega de gasolina, tá? Mas joga essa gasolina para Deus, Jesus, né? Transfere os pecados, porque Jesus, então, vai jogar a sentença punitiva, né? Sobre Satanás. E ele vai queimar por esses pecados, né? Então, com certeza, ele vai queimar muito mais, né? Eu não sei até quanto esse sofrimento, né? Porque Deus não tem morte, não tem prazer na morte do ímpio, né? Mas eu creio que ele vai sofrer mais, né? Sei lá, a punição, porque não parece justo. Pode dizer, agora estou me pensando como o pastor Dudu aqui, ó. Não parece justo, né? Uma pessoa que foi o causador do pecado, que Satanás é o causador, né? Ele enganou Eva. Ele deva pagar muito mais. Eu creio que isso é justo, né? Só se Deus provar para mim, mostrar que não, tanto faz. Mas eu tô com Ellen White, tô fechado com ela, que vai ter um sofrimento maior. Eu já queria agora muito mais depois desse tema. Não, ainda mais o Adriano falando que concorda com ela, fez a gente até acreditar mais nela, né, pastor Dudu? Não é, gente. Então, da combustão, matéria-prima, né? Eu sou o papel, ok? Eu queimo rápido. Eu sou o papelzinho. Ele está aqui, ó, como se fosse o livro. Se você for colocar para queimar, demora um pouco mais. É isso mesmo. Então, ele tem verdade, coisa aí sumida do que eu, irmão. Deixa o carinha queimar um pouquinho mais. É verdade. Se o pecado fosse lenha, né? Se o pecado fosse lenha, quem tem mais lenha vai demorar mais para queimar. Irmão. Bom, para quem está nos assistindo aí, nos ouvindo, eu gostaria de ler um texto bíblico e também pedir para que os nossos amigos leiam também um texto bíblico, que é no momento aí do hipertexto, que tem vários textos bíblicos, né? A ideia aqui é fazer com que você leia a Bíblia, você entenda mais aí o contexto aí do julgamento. Eu vou ler um texto e vou pedir para o Lucas, lê para nós 1 Coríntios capítulo 6, do 1 ao 3, tá? E depois o Dudu vai ler para nós aí Filipenses, ficou com um texto muito bonito, tá, pastor? Filipenses capítulo 2, do 9 ao 11. Eu vou ler Mateus 22. Diz assim, ó. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, é uma parábola que Jesus contou, né? Notou ali um homem que não trazia vestes nupcial. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Ele emudeceu, e então ordenou o rei aos serventes, amarre-o de pés e mãos e lançai-o para fora,
nas trevas, e ali haverá choro, ranger de dentes. É a mesma coisa, nós só entraremos no céu e teremos a eternidade vestindo a justiça de Cristo, né? Ninguém entra no céu pelas próprias obras, do jeito que quer. Não, eu vou fazer o que eu quero aqui e tal, vou entrar nessa festa eu vou entrar no céu como se fosse como chama lá, o penetra. Ninguém vai chegar no céu de penetra, né? Então a ideia é essa, dessa parábola aqui, é dizer que ninguém vai entrar no céu se não for pela graça, né, pelas obras de Cristo. Tá? Lucas, qual é o seu texto aí? Meu 1 Coríntios 6, 1-3, que diz assim: quando algum de vocês tem alguma questão contra outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? O texto está falando aí sobre cristãos que estavam levando os outros a julgamento, não conseguiam resolver as coisas da igreja dentro do âmbito da igreja, né? Hoje, talvez o apóstolo diria assim: ou acaso vocês não sabem que nós vamos julgar os anjos? Vocês não precisam ficar se julgando uns aos outros no Instagram, né? Se xingando aí para todo lado. Resolve internamente os problemas internos. Então, e aí ele traz a ideia de que, do mesmo jeito que a gente precisa resolver e ter discernimento espiritual para resolvermos as questões eclesiásticas dentro do âmbito da igreja, um dia nós teremos a oportunidade de avaliarmos as obras do juízo divino, né, como bem já foi colocado aqui pelo pastor Dudu, pelo pastor Adriano nos comentários. E aí, o resultado final, e que chama muito atenção para mim, é o verso 3, que fala assim, que nós haveremos de julgar os anjos, né? Claro que aqui não está se referindo aos anjos do céu, que são santos, mas os anjos caídos, né? Nós teremos essa importante missão de avaliarmos aquilo que Deus fez. E isso é muito solene, muito sério, né? Pastorzão, Dudu, Filipenses 9-11, Filipenses 2, de 9-11. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto é interessante que às vezes a gente pensa assim, mas toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória do Pai. Toda língua, inclusive os ímpios que vão se perder, será que vai haver um momento em que eles confessarão a soberania de Cristo, a majestade de Cristo, o ser divino e belo que é Jesus? Ellen White fala que por um instante, todos que se perderão, inclusive o próprio inimigo das nossas almas, terá um relance, terá um momento em que todos eles chegarão à conclusão: ele está certo, eu errei. Então, toda língua, mesmo os ímpios que se perderão, confessarão que Jesus é o Senhor e que eles cometeram um erro por não terem se rendido a ele. Isso aqui é forte demais para mim. Fantástico, né? Essa cena do capítulo 20 aí, do verso 11, né? Imagina. Todo mundo diante do trono branco. Interessante que diz aí que as ilhas fugiram, o céu se recolhe como um pergaminho. É um momento solene de expectativa, né, do que vai acontecer. E de repente abre-se o livro da vida, fala, ó, os que estão escritos aqui herdarão agora a eternidade. Os não. E aí nesse momento eles reconhecem, né, todos reconhecem que Deus fez de tudo, até o impossível, posso dizer assim, né, para salvar as pessoas. E quem não for salvo, né, não vestiu as obras de Cristo, merecem, né, a morte eterna. É um momento espetacular, né? E a transparência do processo, de novo falando sobre isso, né? Deus faz a coisa tão transparente, de maneira tão clara, que até aqueles que são rebeldes contra Deus, que naquele momento estarão cercando a cidade santa para atacá-la, o trono branco de Deus surge no meio da cidade, todo mundo olha para Deus, todo mundo se defronta com suas próprias obras, todo mundo tem aquela oportunidade, no Grande Conflito fala sobre isso, né, de ver as oportunidades que Deus deu de se salvarem e não quiseram aceitar. E aí quando termina tudo isso, ele se ajoelha e fala, não, o Senhor está certo mesmo. Até o ímpio reconhecer a soberania divina, né? Isso é fantástico. Muito top, gente. Gente, vamos descer a ladeira para a gente terminar. E eu queria terminar com algumas considerações aqui, né? Começando aí pelo pastor Dudu. Nós sabemos que
quem vai participar do julgamento, né, necessariamente são aqueles que professaram fé em Jesus. Então, eu professo fé, todo mundo. Ah, você é de Jesus? Então, você que professou fé em Jesus, o seu nome foi escrito no livro da vida, certo? Então, Deus vai julgar aqueles que estão no livro da vida. Passou pelo juízo, aí o nome se mantém ou é apagado, né? Agora, aqueles que não aceitaram agora em vida Jesus, nem passa para o juízo, pelo julgamento, já vai direto para o juízo final, né? Porque a condenação é essa, né? Que aceitou Jesus como seu filho, né? Isso diz João. Agora, hoje, vamos pensar hoje, a molecada está nos ouvindo aqui, é possível, pastor Dudu, dizer que hoje pessoas vivas estão perdidas? E se estão perdidas, é possível passar de um lado para o outro ou para o outro? E aí, o que você diz? Estão perdidas? Tem pessoas perdidas hoje? Como... Vou contar um negocinho aqui. Vai lá, manda lá. Uma menina cometeu suicídio Meu com Deus. 17 anos de idade e a mãe estava desesperada, naturalmente, na cerimônia fúnebre. E alguém chegou perto dessa mulher e disse assim: que pena que a sua filha está perdida. Meu Deus. É muito lamentável a gente ver uma cena dessa. Parece que a pessoa colocou uma indumentária de juiz e está determinando já quem entra e quem sai, quem vai e quem fica. E mais uma vez eu trago à tona a declaração de Jesus que isso não nos compete. Sim. Tudo que Deus precisa é de um único instante. E eu gosto de trabalhar na seguinte premissa: uma pessoa, quando comete suicídio, na minha opinião particular, ela está doente. Com certeza. Até que ponto alguém doente é responsável pelo que faz? Não sei. E não sou eu que determino isso, quem determina é o Eterno, que na qualidade de juiz perfeito conhece os pensamentos, além das ações. Até porque se o último pensamento lúcido da pessoa foi com Cristo, antes de entrar na insanidade, ela está com Cristo. Tá? E nesse processo de colocar fim à vida, que não é um processo assim imediato, a uma fração de segundos, e nesse momento que a pessoa se joga de uma ponte até ela cair lá embaixo, ela teve um instante, uns segundos, uns milésimos de segundo suficiente para dizer: fiz besteira, perdão, Deus. É o que Deus precisa. Então não cabe a mim a capacidade de julgar ninguém. Exatamente. Mesmo porque o meu julgamento não é fruto de alguém que tenha a propriedade de ser onipotente, onisciente, onipresente. O que me desqualifica para ser juiz, uma vez que eu não sou Deus. É isso mesmo. Então, qualquer esboço de julgamento na direção de determinar quem está salvo, quem está perdido, é simplesmente ridículo, é incompatível a mim que ser humano sou. Né? Para participar do julgamento, eu vou precisar ser transformado. E esse meu participar, como eu disse anteriormente, é só para olhar e dizer: sou regaçou, tá tudo certo. Eu não vou alterar em nada. O meu processo de julgamento é só para confirmar o que perfeito foi feito. O que de perfeito foi feito. Então, quando alguém me diz assim: cara, tem alguém salvo ou tem perdido? Todos os casos estão abertos, porque somente a morte sela você para a salvação ou para a perdição. Há o texto de Hebreus que diz que os mortos não têm mais salvação. Então, o teu processo de salvação, ele está aberto enquanto vivo você está. No momento em que você morre, perece contigo a oportunidade para a salvação. Por isso que Paulo diz: se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Show de bola. Então, amém. Isso é muito importante a gente ter em mente, né? Porque tem muita gente com um chicote do evangelho nas mãos, como se tivesse permissão para bater nas costas das pessoas. Tem muito fariseu disfarçado de cristão, determinando quem vai, quem vem. Né? A gente está se comportando feito Jonas, né? Que olha para uma cidade toda e fala assim: eles não merecem perdão, eu não vou pregar para eles. Aí fogem porque não querem pregar e ainda diz assim: eu não vou pregar porque eu sei que se eu pregar o senhor vai perdoar e eu não quero que eles sejam.
E tem muita gente, em nome do cristianismo, fazendo isso. Não, eu não quero que a pessoa esteja social, a pessoa tem que se perder e tal, não sei o quê. E, brother, isso aí não tá fora do esquema que Deus propôs pra gente. E tomar essa linha de raciocínio, de determinismo quanto às vidas das pessoas, reflete a imagem de Satanás na minha vida e não a imagem de Jesus. O acusador, né? Eu só vou refletir uma coisa: ou eu reflito a imagem de Deus, ou eu reflito a imagem de Satanás. Se eu me proponho a tomar essa direção, eu não estou refletindo mais a imagem de Cristo, eu estou sendo o reflexo da imagem do próprio Satanás. E é uma de perdição. Eu julgo as pessoas quando, na verdade, eu estou perdido. Ô, Lucas, e já que não tem ninguém salvo e perdido, posso dizer assim, porque estamos em vida, não é assim? Não é? É possível, então, mudar de lado? Para quem está nos ouvindo, nos assistindo, Lucas, o que você diz aí? Enquanto a vida há esperança, né? Enquanto a vida há esperança. Lembra lá do Ezequiel 33, né? Que se o justo começar a praticar injustiça, ele vai ser cobrado pela injustiça que ele praticou. E se o ímpio começar a praticar a justiça, vai receber segundo a justiça que praticou. Então Deus está trabalhando no processo da nossa vida. Dizer que hoje eu aceito a Cristo, mas vivo de qualquer maneira, não quer dizer uma aceitação real. Porque o evangelho ele opera transformação, opera mudança de vida, vai gerar em nós um novo coração e vai nos transformar para que a gente ande em harmonia com a palavra dele. Ao mesmo tempo em que a pessoa que é ímpia, muitas vezes ela está lá na escuridão, nas trevas do pecado, e o que falta para ela é a luz do amor de Deus, que Deus espera que a gente seja esse reflexo dessa luz, né? E aí o Charles Spurgeon, né, tem aquela frase que ele diz assim que a Bíblia não é a luz do mundo, a Bíblia é a luz, a lâmpada para o cristão. A luz do mundo são os cristãos. A Bíblia que eles leem é a nossa vida. E é isso que a gente precisa ser, né? O reflexo dessa luz para que as pessoas que estão no caminho das trevas possam ver Jesus em nós e venham também para o caminho da santidade. Então há sim esperança e graças a Deus por isso. Muito bom, gente. Estamos aí finalizando, terminando, e eu queria só dizer que salvação tem a ver com um momento. Perdição é uma história, é uma vida, né? Ellen White tem um texto no Caminho a Cristo que trouxe paz ao meu coração até hoje, né? Que diz que Deus vai nos julgar por uma vida, né? Não por pecados isolados, né? Eu fiquei imaginando a cena de alguém se suicidando, pulando da ponte, né? Às vezes numa besteira, querer se aparecer, numa brincadeira, sabe? Acabou aprontando, errou, né? E por que atirou a sua vida e vai perder a salvação? Eu não creio num Deus assim que tá falando, errou, agora vai pro inferno. Não é isso, né? Então, Deus ele conhece o todo da história, isso que é lindo, maravilhoso, né? A salvação é interessante, Deus está assim para querer salvar, mas Deus tem muita calma em querer destruir, matar, né? Nosso Deus é um Deus amoroso, né? Exatamente. Muito bem, gente. Obrigado, pastor Dudu, valeu pela presença, cara. Muito obrigado, pastor Dudu. Top, hein? Pastor Lucas, mais uma vez, obrigado. Eu me senti um leão na cova dos Daniéis. Imagina. A gente que é pequeno. Ó quem acompanhou a gravação toda aqui. Olha lá, minha filha deixou a Mônica ali. Tá de olho ali na gente. Tá de olho ali, ó. Levei um susto na hora que eu tava olhando, eu só fiz aqui com a cadeira. Falei, meu Deus, o que é aquilo? É a Mônica da minha filha. Muito bom. Lucas, termina com oração, brother. Pede a bênção. Vamos fazer oração, então. Senhor Deus, nós rendemos graças ao teu nome, porque as suas misericórdias são infinitas e porque o Senhor nos permite participarmos de um processo tão solene e sagrado, que é um processo que mostra a sua justiça, o seu amor e a sua bondade em tudo que faz, desde o tempo em que iniciou seu processo criativo, desde as eras eternas até os tempos finais. Obrigado pela vida do pastor Dudu, que hoje disponibilizou de seu tempo, que é muito corrido para estar aqui com a gente, estudando a lição, pela vida do pastor Adriano. Abençoe a família de cada um de nós, a família de cada pessoa que está assistindo esse programa aqui também. E, Pai, nos ajude a estarmos preparados quando Jesus voltar e a também sermos a luz do mundo e o sal da terra, compartilhando o teu amor com aqueles que precisam. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, gente. Obrigado. Abençoe vocês, viu? Semana que vem tem mais. Tamo junto. Valeu.